Recentemente eu postei um vídeo aqui no nosso canal onde eu falei pra você que eu tinha muita dificuldade de me organizar desde muito cedo. A minha mochila vivia cheia de papel, de coisas, eu não tinha um lugar centralizado, eu não tinha o costume de usar calendário, não tinha o costume de usar agenda e acabava que minhas coisas ficavam tudo jogadas. E eu mostrei pra você naquele vídeo como que eu comecei a organizar minha vida usando o Notion, usando uma estrutura de tarefas, de metas, mas uma das partes que eu tive maior ganho na minha vida foi a organização de documentos, e quando eu comecei a usar o Notion isso mudou completamente o meu jogo. Eu usava vários tipos de armazenamento, Dropbox, Google Drive, colocava as coisas no meu computador, colocava as coisas no celular, colocava as coisas no computador do trabalho, no e-mail, no WhatsApp, e acabava que virava uma grande confusão. Até que eu comecei a centralizar todos os meus documentos no Notion. A ideia do nosso vídeo de hoje é eu compartilhar aqui com você o jeito que eu estou me organizando hoje, a minha parte de documentos, que eu considero que está muito melhor do que quando eu comecei a organizar no Notion. E vale lembrar que esse jeito de organizar, ele já está na nossa temporada 2 de organização pessoal, porque, como eu falei aqui no nosso vídeo de quinta-feira, todos os conteúdos ultimamente que eu tenho feito aqui no canal é para resolver algum problema meu ou algum problema de algum projeto que eu tô, de algum cliente ou de algum amigo, de algum projeto da Dani. Então esse daqui foi um problema que eu resolvi meu e eu quero compartilhar aqui com você. Vou deixar o link para o vídeo da temporada 2, onde a gente está construindo, vou deixar para playlist aqui no comentário fixado. Caso você queira adquirir esse template, também vai ter um link aqui no nosso comentário fixado para você conhecer o nosso Apoia-se, que você contribuindo ali com R$50 mensais com um projeto, você tem acesso a todos os templates que eu já criei até hoje e todos os que eu vier a criar depois, futuramente. Eu tô lá sempre disponibilizando. À medida que a gente vai concluindo os templates, eu vou soltando lá para você poder baixar. Além disso, você vai ter lives semanais ali para poder tirar dúvida, evoluir os seus modelos junto comigo. Então se você está querendo começar a usar o Notion, não está querendo construir, não tem tempo, não está querendo colocar sua energia, passa aqui no link do Apoia-se para você conhecer. Só contextualizando, a gente vive hoje na era da informação e cada vez mais informação, né? Uma enxurrada, a gente tem PDF, a gente tem link toda hora, a gente tem artigo, a gente tem alguma coisa que alguém manda pra gente do trabalho, no WhatsApp, no e-mail do trabalho, compartilha no Google Drive, manda o link para você, usa o Notion, não usa o Notion, se usar o Notion ainda tá melhor. Mas é fato que a gente tem cada vez mais informação e acaba que cada vez a gente está no lugar. Quando a gente está no trabalho, a gente anota as coisas no trabalho, quando a gente está em casa, anota em casa, quando está na rua, anota no celular, e acaba que vira uma grande confusão natural. E aí eu tinha muita dificuldade, ficava estressado, ficava super ansioso, porque muitas vezes eu não conseguia encontrar as coisas, não conseguia achar, às vezes tinha uma ideia ou então um documento importante. Até nesse vídeo que eu falei para você que eu postei há 2 semanas atrás, eu comentei que teve uma história minha que eu passei quase 12 horas ali procurando um documento que eu tinha que entregar no trabalho. Então, mó maluquice, e por isso que eu quis buscar uma ferramenta. O Notion ele começou a fazer parte da minha vida junto com esse processo onde eu estava buscando um jeito de me organizar, onde eu encontrei uma maneira de colocar tudo no mesmo lugar, tarefas, documentos, projetos, tudo de uma maneira simples. Lógico, lá no começo não era tão simples, mas à medida que eu fui evoluindo, que eu fui entendendo o uso da ferramenta, eu fui simplificando. Por isso que eu estou flutuando aqui em cima da página de documentos. Vale lembrar, essa já é a versão nova, né? Já é a nossa versão atual ali da nossa organização pessoal. Tá disponível na temporada 2 e o link vai estar aqui no comentário fixado. Tô flutuando aqui, e aí se você caiu de paraquedas, essa é a tela do Notion. Aqui do lado esquerdo a gente tem a nossa barra lateral. E aí percebe, nessa minha nova fase de organização na temporada 2, a ideia é que a gente mantenha as coisas aqui, menos coisas, né? Menos opções, mas aquilo que é mais importante. Então eu tô criando aqui um menu lateral que depois vai facilitar muito o acesso tanto por celular quanto também para a gente gerenciar aqui, ó, cada uma das atividades, cada uma das disciplinas, as coisas que a gente tem para fazer, projetos, tarefas e outras atividades. Vou voltar aqui para documento para a gente não sair do foco. Então tô aqui na nossa tela. Logo aqui na nossa esquerda a gente tem aqui o título, né, da nossa página, da nossa função de documentos, e embaixo a gente já tem aqui uma estrutura para captura rápida. E para que serve isso, Caco? O que é isso? Aqui a gente tem 3 botões para anotar as coisas, então para criar novas anotações, novos documentos. E aqui a gente tem uma nova nota temporária, a gente tem uma nota de referência
e uma nota permanente. Então você pode criar esses 3 tipos de anotação. O que é cada uma dessas anotações? Nota temporária é uma coisa que você viu e quer anotar para depois você lembrar, para você fazer alguma coisa ou para você colocar alguma outra atividade dentro da sua agenda. Nota de referência é um livro, um filme, alguma coisa que você viu, que tem referência, que tem o autor, que tem o lugar onde você viu. Você vai anotar o que te chamou a atenção, o que você quer fazer com aquilo e qual que é a referência. E você tem as notas permanentes, que são as notas de assuntos que você quer pesquisar mais a fundo, coisas que você tem mais interesse, assuntos que você costuma coletar mais anotações. Então você vai criar ali anotações permanentes, vai criar um documento permanente e vai ali aos poucos ir transferindo as notas de referência para esse documento permanente, apagando as notas de referência. Essa é uma estrutura Zettelkasten, já está incorporada aqui, né, nesse modelo. Então, se você não tem o costume de usar, basicamente se é uma coisa temporária, nota temporária. Se é alguma coisa que você tirou de um livro, de um filme, de algum lugar, nota de referência. E depois, à medida que você vai querendo saber mais sobre algum tema, querendo criar ali uma organização maior sobre aquele tema, as suas notas de referência vão virar notas permanentes. Falando aqui da nossa estrutura, aqui logo abaixo aqui da nossa captura rápida, a gente tem um menu de navegação e depois eu vou entrar com você em cada um desses pontos para poder te mostrar como é que funciona cada uma dessas partes, mas vamos falar aqui da nossa tela inicial. Aqui logo de cara, aqui no meio da nossa tela, a gente tem aqui um lugar para a gente controlar os nossos documentos por diversas visualizações. Como que isso é útil, Caco? Tem um monte de coisa na tela, eu vou acabar me atrapalhando. E é claro que não, fica tranquilo, fica tranquila, por quê? Aqui basicamente você vai criar aqui uma nova página ou vai criar por aqui uma nota temporária, nota de referência, nota permanente e ela automaticamente já vai entrar aqui na sua lista. Por quê? Porque essa primeira visualização aqui é uma visualização de notas recentes. E aqui eu adicionei uma atividade de teste até para poder te mostrar essa visualização recente. Por quê? Porque aqui só vai aparecer os documentos que você criou nos últimos 7 dias. E aí aqui ordenado por ordem decrescente. Então percebe que o teste que eu criei ficou aqui em primeiro, que facilita muito o dia a dia a gente ver quais foram os últimos documentos que a gente criou. Na sequência a gente tem uma visualização de inbox. E aqui em inbox ficam todas as notas que são temporárias e notas de referência. E aí você precisa decidir o que você vai fazer com essas notas para que elas saiam daqui do inbox. Então é uma nota de referência, eu vou usar mesmo? Eu vou guardar essa referência? Vou. Então vou colocar ela como uma nota permanente ou vou transferir ela para uma nota permanente e vou deletar essa nota. Se eu ainda não sei o que fazer, eu mantenho aqui no inbox e de tempos em tempos a gente vai ali passar no inbox. Toda semana eu faço a revisão dos documentos para saber o que eu vou manter, o que eu vou jogar fora. Nossa terceira aba aqui é uma aba de favoritos e como que você transforma um documento em favoritos. A partir do momento que eu clico aqui, por exemplo, aqui os 3 melhores livros para organizar os seus estudos e marco ele aqui com a propriedade de favoritos, ele vai ser um documento considerado favorito e vai aparecer aqui na minha lista de favoritos. Então eu tenho muita facilidade também de marcar ali os documentos que eu quero ter mais acesso, que eu acesso mais, que eu preciso mais, que eu quero ali, estou num momento que eu estou desenvolvendo alguma coisa, quero ter acesso mais fácil, posso usar esses favoritos. Além disso, a gente tem ali uma próxima visualização, que aqui é por tipo de anotação. Então a gente tem as anotações permanentes, a gente tem as anotações de referência e a gente tem as anotações temporárias. A ideia é que fique aqui como anotações permanentes apenas coisas que você tem uso aí frequente, que você gosta de se envolver, que você vai usar aí eventualmente na sua vida. E notas de referência você vai usar ali por um período em algum projeto, em alguma coisa que você está fazendo e depois você vai jogar fora ou você vai transformar ela numa nota permanente. Beleza? Vou descer aqui, mas antes tem mais uma visualização aqui. E aqui é uma visualização de todas as notas, então tudo que a gente criar aqui vai aparecer aqui dentro e aqui nossa nota de teste já apareceu aqui porque também tem aquela ordenação ali decrescente. Descendo um pouco mais, a gente tem uma estrutura que vai ajudar muito a gente a organizar todos aqueles documentos. Claro, isso é muito novo, né? Eu terminei agora essa parte aqui nova da organização, ainda não tenho notas vinculadas,
Mas aqui, por exemplo, a ideia é que você tem aqui, ó, por exemplo, o caderno do Sou Estrategista, e eu já tenho alguns documentos aqui vinculados. E aí, ó, eu já tenho outro documento ali que eu posso vincular aqui no caderno do Sou Estrategista, e a partir do momento que eu clico nesse maisinho aqui, procura aqui, ó, a Cris, eu sei que tem uma proposta ali que eu mandei para ela, eu já posso vincular aqui e ele já vai trazer aqui, ó, os documentos que são referentes ao Sou Estrategista. Se a gente descer um pouco mais aqui na nossa página, a gente também vai ter os documentos aqui organizados aqui dentro da nossa página. E aí facilita muito, né, o nosso dia a dia, a nossa rotina. Voltei aqui na nossa tela inicial, vou clicar aqui no outro caderno, aqui é o caderno de notas pessoais, de documentos pessoais, e aqui eu ainda não coloquei nenhuma nota, mas aqui, ó, na parte de estudos eu lembro que eu coloquei, então eu coloquei aqui, ó, alguns criadores de Notion, que eu tô querendo estudar um pouco mais de perto esses criadores. Então aqui, ó, a gente já atrelou, então essa estrutura de caderno serve muito nesse sentido, para você ir criando categorias. Então se você está usando para estudo ou para o seu negócio, você poderia ter aqui alguns cadernos, que poderia ser o caderno do seu negócio, caderno da sua vida pessoal, caderno da sua saúde, e aqui você ter as notas que são relacionadas a essa área da sua vida. Então fica tudo centralizado, fica muito legal. Descendo um pouco mais, a gente tem também uma estrutura de tópicos aqui na nossa página de documentos que ajuda muito a gente a organizar as coisas melhor. Então, além ali da parte de cadernos, a gente pode colocar aqui as nossas anotações, os nossos documentos aqui dentro dessas pastas, né, que seriam essas categorias. Então, vou te mostrar um exemplo aqui. Eu tenho aqui, ó, uma categoria que é propostas, e ela é uma categoria do Sou Estrategista. E aqui eu posso facilmente vincular os documentos aqui que são relacionados à proposta, e também eu vou ter eles aqui no Sou Estrategista. Então a gente consegue visualizar de várias maneiras, né? Tem várias formas de acessar os nossos documentos, o que facilita muito, deixa as coisas organizadas, deixa bem simples aqui para a gente conseguir gerir. Tô voltando aqui para cima para poder te mostrar aqui o menu de navegação. Aqui a gente vai ter a nossa parte de recentes, e aí eu vou entrando aqui nas páginas, ó, vou clicar em recentes, e aqui a gente tem a mesma visualização que a gente tem ali na nossa página inicial, de todas as anotações recentes, os documentos recentes que a gente foi criando. Por que está aparecendo mais documento aqui do que lá? Porque lá eu abaixei aqui, ó, o tempo para poder mostrar para você a diferença, para não ficar cheio de coisa ali na nossa página, mas o padrão do recentes ele é 7 dias, então vou mudar aqui, ó, e vou mudar lá na página inicial para você poder ver também. Então vou voltar aqui, ó, e aí eu vou clicar aqui na regra e vou aumentar o meu filtro aqui, ó, para 7 dias, que é o normal. Eu só queria aqui não mostrar todos os documentos porque recentemente eu migrei esses documentos aqui para essa nova base. Então eles aparecem como todos como recente. Aqui a gente também tem a nossa parte de inbox. Inbox é o que eu te mostrei ali na tela inicial, só que aqui a gente tem a possibilidade de visualizar em tela grande. Se a gente quer trabalhar o nosso inbox, quer processar as nossas notas, ver o que a gente vai fazer com cada coisa, essa tela aqui ajuda muito, porque você tem a visualização em tela cheia. E eu estou buscando muito isso nessa nova fase, ter as coisas mais separadas aqui pelo menu e trabalhar de uma maneira mais focada naquilo que eu estou querendo resolver. Vou voltar aqui para poder continuar te mostrando. Vou entrar aqui na nossa função para revisar, e aqui a mesma ideia mais ou menos ali da caixa de entrada, mas aqui são notas que a gente quer dar uma revisada, quer melhorar, quer ajustar alguma coisa que a gente percebeu que não tá legal. A gente coloca o status para revisar e ela vai vir aqui para esse local para a gente poder visualizar, para a gente poder ajustar. Vou voltar aqui na nossa página inicial, a gente tem também aqui a nossa visualização de favoritas, e aí eu coloquei ali aquele documento como favorito para poder mostrar para você, e ele aparece aqui também, percebe? Vou voltar aqui novamente na tela inicial, aí a gente tem a nossa parte de cadernos com os nossos cadernos. É muito fácil também para você criar um novo caderno. Se você clicar aqui, ó, e colocar aqui, ó, exames médicos, você já vai conseguir colocar aqui um novo caderno. Então vou criar aqui, e aí é um exemplo, né? Porque aqui na verdade seria saúde, não seria exames médicos. Exames médicos seria uma categoria, ali seria um tópico. Então eu vou criar aqui, ó, saúde, e aí eu tenho aqui já o meu caderno de saúde que eu vou poder acompanhar. Vou voltar aqui na nossa tela inicial de documentos, ó, e aí você vai ver que ele já apareceu aqui, ó, o saúde. E aí eu vou te mostrar agora aqui a página de tópicos, que a gente tem também aquelas mesmas estruturas, e aqui eu teria exames, né? Aqui eu teria exames médicos, então poderia criar aqui um novo tópico.
que seria exames médicos. E aí aqui, ó, ele tá pegando a base errada, por quê? Porque eu não troquei a base ali no modelo. Então vou trocar aqui na mão, mas depois é interessante que a gente troque ali no nosso modelo para poder visualizar. Ó, e aqui tem que ocultar esse título e pedir para filtrar aqui por tópicos e exames médicos. Beleza? A partir do momento que a gente coloca esse filtro já tá certinho aqui. Vou clicar fora, já vou aproveitar, vou ajustar aqui, ó. E aí, ó, clicando aqui nessa flechinha aqui do lado, vindo aqui, ó, no nosso New Topic, nos 3 pontinhos, posso pedir para editar e aqui já trocar qual que é a base de dados, pedindo ali a base de documentos. E aí, ó, vou ocultar aqui a visibilidade do título da base de dados. Também vou voltar aqui, ó, na nossa setinha e vou aplicar aqui um filtro que vai ser por filtro New Topic. Então vou pôr aqui, ó, por tópico, New Topic. E aí ele já vai vir com o tópico filtrado. A gente criar aqui, ó, um novo tópico agora e colocar aqui, sei lá, exercícios. E aí a gente clicar aqui, ó, a gente já vai ter ele filtradinho, certinho. E aqui a gente já vai poder criar aqui as nossas notas, atrelar as nossas notas aqui, ó. E percebe que ele já cria aqui com o tópico aqui em exercícios. Então essa é a nossa página de tópicos, que é a mesma ideia ali da página inicial também, você ter ali, ó, os tópicos. Vou te mostrar que agora apareceu o nosso tópico exercícios. Então essa página centraliza tudo, cara, fica tudo aqui, todos os documentos, você não precisa mais se preocupar onde estão as coisas. A gente tem também aqui, ó, mais algumas visualizações, eu gosto muito dessa visualização de linha do tempo. Por quê? Porque ela me ajuda a ver todos os documentos que eu criei nos últimos dias. E aí eu tenho facilidade de vir aqui, ó, e começar a ver o que faz sentido eu manter. E aqui eu tenho muita facilidade de gerenciar, né? Por quê? Porque eu tenho uma visualização bem rápida aqui dos documentos que eu criei e aqui eu consigo facilmente ir processando eles, vendo se eu vou manter, se eu vou jogar fora, o que eu vou fazer com esses documentos. Vou voltar aqui na parte de documentos e aí a gente está chegando aqui no fim. A gente tem aqui a nossa parte de todos os documentos, que aí não tem segredo, né? Todos os documentos juntos. Eu tô apagando esses testes que eu vou gravando vídeo, vou criando um monte de teste aqui dentro dessa base e depois a minha organização de documento fica toda zoada aqui. Voltei na tela inicial, ali em todos os documentos não tem muito segredo. Agora aqui em arquivo é bem legal, porque vou entrar aqui na página de arquivo e essa função não mostrei para você ainda. Aqui a gente tem 3 abas, a gente tem a aba de documentos, a gente tem a aba de cadernos e a gente tem a nossa aba de tópicos. Beleza? Não tem nada aqui, por quê? Porque eu vou voltar aqui na tela inicial e vou te mostrar. Vou pegar aqui uma nota aqui, por exemplo. Vou pôr aqui, ó, mais um teste, tá vendo? Pra você não falar aqui, ó, que eu deletei todos os testes, vou colocar esse teste. E aqui, ó, eu acabei colocando uma capa, não era isso que eu queria fazer, vou remover. Vou marcar aqui, ó, como arquivar. E aí ele sumiu aqui, ó, da lista, ó, tá vendo? Eu já tinha criado, ele tinha aparecido, ó, vou desmarcar. Olha, apareceu. Aí, ó, marquei, ele sumiu, beleza? Então presta atenção aí. Vou pegar aqui essa nossa área de saúde que a gente criou agora. Vou expandir aqui as propriedades e vou arquivar essa área também. E aí ela sumiu aqui, ó, de cadernos. Vou fazer o mesmo aqui, ó, para exercícios. Vou arquivar essa área, ó, e não tá aparecendo a propriedade. Eu venho aqui, ó, abro ali no mais 6 propriedades e marco aqui o arquivar. A partir do momento que eu arquivei aqui, o que acontece, né? Vou vir aqui no nosso arquivo e aí, ó, você vai ver que vai estar aqui, ó, o tópico arquivado exercícios, que eu posso desarquivar caso eu queira. O nosso caderno aqui tem o nosso caderno de saúde, que também foi arquivado. Ou seja, aquilo que você não vai mais usar, você também não precisa deletar. Basta que você arquive e ele vai ficar aqui salvo para você poder consultar. Para caso você queira recuperar alguma coisa, você tem essa possibilidade. Então essa é a nova estrutura de documentos que faz parte ali da temporada 2 de organização pessoal. É isso que a gente construiu ali naqueles 2 episódios. No primeiro episódio a gente construiu essa parte central. E no nosso segundo episódio a gente construiu essa parte de menu. Espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo ajude você a organizar os seus documentos, ainda que você não use o Notion como ferramenta, recomendo que use, que faça parte aqui do seu estrategista, se inscreve, ativa o sininho se você por acaso caiu de paraquedas. Por quê? Porque tem série aqui do zero, passo a passo, onde eu pego sua mão, te ensino, você não precisa ter nenhum conhecimento prévio de Notion, a gente constrói esse modelo aqui do zero, passo a passo. E além disso, aqui no comentário fixado tem o link do nosso Apoia-se. Caso você não queira construir, não queira investir o seu tempo, não queira se aprofundar tanto,
Pagando R$50 por mês, você pode ter acesso a todos os templates que eu já criei aqui no projeto Sou Estrategista e todos os que eu vier criar futuramente. Além disso, lives semanais para tirar dúvida, para evoluir os seus templates. Também vou compartilhar conteúdos exclusivos ali como workshops e os meus guias de estudo. Como eu acabo criando muito conteúdo, estudando muito método, estudando muitos jeitos de fazer, jeitos de organizar, gosto muito de ler livros sobre produtividade, sobre métodos, sobre sistemas, eu vou compartilhar esse conhecimento ali com você. Se você gostou, é importante deixar seu curtir, é importante deixar um comentário, ajuda o vídeo a chegar para mais pessoas, ajuda o nosso canal a crescer, a gente não tem nenhum patrocínio, é só eu e a Dani fazendo tudo, criando, roteirizando, postando. Então é importante saber que está fazendo diferença e está te ajudando. Eu sou o Caio, meu apelido é Caco, admiro demais você por estar buscando conhecimento, por estar buscando evolução. Agradeço demais você pelo seu tempo e atenção. Te vejo muito em breve no nosso próximo vídeo. Tamo junto, valeu!